Bom, quem tá vindo aqui pro Japão certamente já ouviu falar do Arubaito, né? Que é a modalidade de trabalho que quem tem visto de estudante consegue fazer. Se você não é descendente, provavelmente você tá aqui no Japão com visto de estudante. Então, a forma que você tem de trabalhar e ganhar um dinheiro para se manter aqui é através do Arubaito. Para quem não sabe, né, o Arubaito é basicamente um part-time job, né, equivalente aí nos países onde você fala inglês. E você tem um processo ali com a empresa que não é tão formal assim quanto um emprego real mesmo, digamos assim. Então, no Arubaito você tem uma liberdade maior de escolher os seus horários de trabalho, você pode trocar os dias de repente, né, se você não for conseguir trabalhar num dia e tal, você tem uma flexibilidade muito maior do que num emprego fixo, né? E além disso, normalmente não tem problema nenhum a limitação de horas que a gente tem aqui com o visto de estudante, né? Um estudante não pode trabalhar mais do que 28 horas semanais. Então o Arubaito ele se encaixa perfeitamente nessa modalidade porque você vai trabalhar ali poucas horas por dia ou até bastante horas por dia, mas poucos dias de trabalho por semana. Nesse vídeo aqui eu quero dar umas dicas para vocês, porque sim, tem muito Arubaito aqui no Japão, não é tão difícil de conseguir, mas também não é a coisa mais fácil do mundo, cara. Então quando você chega, você tem que correr atrás, você vai receber muito não, vai ter muita gente que não vai te contratar, especialmente se você tá no nível de japonês ali mais básico, a dificuldade aumenta. Então você tem que correr atrás um pouquinho para conseguir. E nesse vídeo aqui eu quero dar umas dicas, né, para quem tá querendo vir para cá e não faz ideia de como procurar. Eu vou falar um pouquinho aqui nesse vídeo e tentar ajudar vocês. Bom, o primeiro passo aqui do vídeo eu quero apresentar para vocês 3 sites que são bastante utilizados, né, para procurar Arubaito, eu já utilizei. Então eu vou minimizar a minha câmera aqui e a gente vai navegar junto pelo site para mim ir mostrando para vocês como é que funciona, tá bom? Eu só peço que vocês assistam até o fim os 3 sites, porque eu meio que vou falando informações que vão se complementando de um site para o outro. Então se você ver só o primeiro site sair, talvez você não vai ter tanta informação assim que seria bom você ter. E aí depois dos sites eu vou falando outras dicas e tal, enfim, a gente vai conversando aí e eu vou tentando ajudar vocês, beleza? Então eu vou reduzir aqui minha câmera e vamos lá ver o site. Bom, galera, o primeiro site que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, ó, o YOLO Japan. Um dos sites que visualmente é um dos melhores, assim, para quem é estrangeiro, tá? Inclusive o foco dele é bem para estrangeiro mesmo. Então vocês vão ver que dos outros sites que eu vou mostrar, esse aqui é o mais amigável, assim, é o que tem um design mais tranquilo para você achar. Ele é super inteligente aqui, então você consegue ver como é que acha um emprego e tal, é bem óbvio. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês e depois eu vou falar o ponto negativo desse site, tá? Porque infelizmente não é as mil maravilhas, tá? Gostaria que fosse, mas tem alguns probleminhas. Então vamos lá. Bom, você pode aí fazer o login e tal, né? Criar uma conta, ele vai pedir para você adicionar umas informações, tipo criar como se fosse um currículo e tal, mas é coisa bem fácil de fazer, tá? Você vai seguindo lá conforme o site manda, e vocês podem ver até aqui, ó, que tem essa bandeirinha aqui dos Estados Unidos, eu posso até mudar o site. Então, por exemplo, se eu posso colocar aqui em português, ele vai começar a me mostrar algumas informações. Ele é um pouco bugado, né? Então aqui ainda tá em inglês, mas no geral ele mostra tudo em português. É uma tradução automática, às vezes dá umas bugadas, mas assim, é melhor que nada, né? Então, bom, se vocês viram aqui, ó, eu tava aqui no site na página inicial, né? E eu cliquei aqui, ó, encontre um emprego. Depois o link certinho eu vou deixar na descrição para vocês entrarem, tá? Então não se preocupa não com o nome do site. Bom, entrei aqui, aí ele vai me perguntar 3 coisas para mim decidir aqui o jeito mais fácil de arrumar um Arubaito, né? Então, primeiro ele pergunta a região que eu moro do Japão. Então, eu moro aqui em Kanto, eu vou colocar. E depois ele vai perguntar a província. Atualmente eu moro em Tóquio. Então eu marco aqui. Ó, tá aqui marcadinho, Kanto, Tóquio. Então ele vai filtrar trabalho nessa região. E aqui ele tem uma perguntinha interessante. Ele fala, ó, nível da língua japonesa. Então você pode colocar aqui o nível que você considera que é o seu. E aí ele vai te dar uma lista de Arubaitos conforme o nível que você colocou, né? Eu não recomendo colocar nível muito básico, mesmo que o seu nível for básico, porque você vai ter umas pouquíssimas ofertas e tal. E às vezes você nem precisa realmente falar japonês, tá? Mas só porque a empresa dificilmente vai colocar que, sei lá, o nível de autoapresentação é o que ela quer para um funcionário. Então, coloca aqui, vai, o nível de conversa diária ou o nível de conversação básica. Um dos dois aqui já tá suficiente. E aqui é muito importante também o tipo de trabalho que você está procurando, né? O contrato. Você tem trabalho em tempo parcial, efetivado, funcionário temporário. No caso do Arubaito aqui é funcionário temporário, tá? Acho que trabalho em tempo parcial também dá certo, enfim. E aí sim eu vou falar o problema desse site, né? Que é o seguinte. Ele é todo bonitão aqui, tal, né? Pô, perfeito aqui. Vocês vão ver os outros sites, cara. Esse aqui é um paraíso, é muito fácil de mexer. Mas o problema dele é que, como ele é muito voltado para estrangeiro, não são muitas empresas japonesas que usam esse site aqui, tá? Porque a empresa japonesa não é que ela não quer contratar estrangeiro, mas é porque ela também quer abrir a oportunidade para os japoneses, né? Quanto mais gente
tentando entrar no emprego melhor. Então, muitas vezes as empresas não colocam vagas nesse site aqui porque as empresas sabem que aqui quem usa mais é estrangeiro, né? Eu abri aqui as vagas dentro daquelas condições que eu estabeleci antes e você tá vendo aqui que me apareceu, deixa eu até traduzir aqui a página pra gente ter uma ideia melhor. Aí, legal, ó. Então, ó, assistente administrativo de exames, é um trabalho no escritório. Acho que dificilmente isso aqui vai pegar o Baito. Bom, e logo de cara vocês vão perceber que a tradução, tá? E o anúncio de vagas aqui no Japão é meio bizarro, tá? É sempre assim. É difícil entender direito o que tá acontecendo só pelo anúncio, tá? E não é só culpa da tradução não, tá? É o jeito que eles anunciam mesmo os empregos, tá? Então, ó, telefone e trabalho de escritório em um grande imóvel alugado, usando japonês mais multilingüe. Tipo assim, é bizarro, tá ligado? Então você tem que meio que clicar e aí sim você tem umas informações mais detalhadas aqui sobre como que funciona o Baito e tal. Ou esse trabalho específico, né? E ver se é possível pra você, né? Então aqui eu vou dar uma traduzida aqui pra gente ver. Aqui ele tá falando que é um trabalho provavelmente pra atender telefone, não sei o que. Tem que falar umas combinações aqui. Inglês japonês, chinês japonês, coreano japonês, vietnamita japonês e tal. Então você vai vendo, ó, nível de comunicação aproximadamente N3. Eles dão os detalhes aqui da vaga, como é que é, funcionário temporário e tal. Agora, qual que é a pegadinha desse site aqui específico, galera? Muitas vezes, por mais que aqui nas condições a gente estabeleceu que a gente quer um funcionário temporário, né, o Arubaito, muitas vezes aqui nesse site eles linkam empregos que só quem tem visto permanente consegue aplicar. Então aquele mesmo que a gente estava olhando, de escritório, eu acho que é um trabalho que eles não aceitariam pessoa com visto de estudante, tá? Então tem que ficar atento a isso. E essa é a grande desvantagem desse site, você tem que olhar muita coisa aqui, olhar um por um, para ver se tem realmente alguma coisa que se aplica para você, tá? Quando eu cheguei no Japão, esse site era ótimo, tinha muita vaga aqui em restaurante, em barzinhos e tal, assim, então era interessante procurar emprego aqui. Mas hoje em dia, eu não sei o que aconteceu, ele tá com muitos empregos, assim, que para quem era o Baito, de repente não consegue, tá? Então você tem que ir olhando aqui e filtrando, ó. Por exemplo, dos que eu bati o olho aqui em cima, esses trabalhos de limpeza, que na Yola aparece bastante, normalmente aceita Arubaito, tá? Então, por exemplo, eu entraria aqui, a equipe de limpeza do apartamento Tower. Aí tem aqui o salário, né? Funcionário temporário. Aí ele pede N3 aqui, mas isso aqui, galera, não se intimide com isso, tá? Manda o currículo lá e se a empresa precisar e não quiser, eles que falem não, tá? Não se preocupa com isso não, manda na cara de pau mesmo. Ó, é um trabalho de madrugada, das 11 às 5. E o salário por hora é 1.170. Eu acho até que tá errado esse salário, porque esse aqui é o salário mínimo de Tóquio, né? E de madrugada tem um adicional. Então eu acho que aqui teria um adicional nesse salário. Eu acho que tá errado. Mas normalmente esse tipo de trabalho aqui... Ó, aqui acho que tá o salário real, ó, 1.450. Esse tipo de trabalho aqui talvez é um que contrataria você como Arubaito e visto de estudante, tá? Então é bom dar uma olhadinha. Mas é isso, galera. O Aiolo, ele embora seja um site que é muito fácil de navegar e muito atraente, principalmente para quem é estrangeiro, ele não tem vagas tão legais. Eu só mostrei ele aqui porque é um site para você deixar no seu radar e de vez em quando você dá uma entradinha, vai que aparece alguma coisa legal aqui. Como eu falei, quando eu cheguei aqui no Japão, esse site era ótimo. Ele tinha muito emprego aqui, principalmente em restaurante e bar. Então, assim, ele já foi muito bom. E pode ser que um dia ele volte a ficar legal de novo. Então, eu só tô citando ele porque ele é visualmente muito agradável, muito fácil de mexer. E para você manter aí no seu radar e de vez em quando você sempre dá uma entradinha aqui para ver se de repente você vai conseguir alguma vaguinha legal. Tá beleza? Então vamos partir pro próximo site, que agora sim a coisa vai ficar mais interessante. Bom, galera, o próximo site aí que eu vou falar chama Townwork. Eu vou deixar de novo aí o link na descrição. E aqui já começa a ficar o visual um pouco mais intimidador, aquela coisa de visual Japão, né, de site. Mas vamos lá que eu vou ensinar vocês aqui, ó. Nada como um bom traduzir na página aqui para resolver, caso você tenha problemas, tá? Então, ó, primeiramente aqui, o que ele tá perguntando? Assim que eu abri o site, ele já me perguntou isso aqui, ó. Qual que é a região que eu moro, ó? Então ele já colocou aqui Kanto. Aí ele colocou Tóquio, Kanagawa, Saitama, Chiba, Ibaraki. Eu moro em Tóquio. Então eu já vou clicar aqui em Tóquio. Aí aqui ele me dá outras opções. Vamos traduzir daqui a página. Então vamos lá, ó. Aqui eu posso colocar a área que eu quero. É importante, tá? Vocês darem uma filtrada. Então, ó, distrito de Shinjuku, área de Minato, que é mais lá no porto. Shibuya, Toshima, enfim. Vou colocar aqui Suginami, que é mais ou menos perto de onde eu tô morando atualmente. Então vou colocar aqui. Ocupação, acho que não precisa colocar nada. Salário também não. Vou marcar trabalho em meio período, que é o Arubaito, né? Aqui período de trabalho, acho que também não precisa marcar nada, porque
Normalmente horário, essas coisas você acaba conversando na entrevista lá com o responsável, né? Tem um monte de coisa aqui que você pode marcar se você quiser e tal. Eu prefiro deixar em branco só pra ver o máximo de oportunidade possível, né? E ver o que se encaixa no que eu tô procurando. Ó, já tem... Ele falou aqui que vai ter 2.000 e poucos resultados. Vamos ver aqui o que vai ter de bom. Então vamos lá. Vou dar uma traduzida aqui pra gente olhar melhor. Ó, então aqui, ó, nesse site já é interessante porque aqui você tem trabalhos que são típicos trabalhos de Arubaito mesmo. Ó. Então, por exemplo, equipe de karaokê, ganha dinheiro com sabedoria, né? De novo, aqueles tradução bizarra. Salário 1.875, das 22 às 5 horas. Então, é um trabalho de madrugada. 2 minutos a pé da estação de Shinjuku, despesas de transporte fornecidas. Então, ó, aqui, quando eu clicar, como esse site aqui é um site que é usado por japoneses também, diferente lá da Iolo, aqui eu não vou ter informação de tipo assim, esse trabalho pode ser nível de japonês tal, nível de japonês básico, avançado, não fala isso. Porque teoricamente aqui quem tá entrando é um japonês que fala japonês, né? Então, você tem que olhar e mandando os currículos, e aí se o nível de japonês não for suficiente, a pessoa no telefone lá ou na entrevista vai te dizer, tá, cara? Não tem muito como você saber aqui só pela vaga. Então, ó, esse aqui, pelo que parece, o que acontece, né, galera? Tem muito karaokê aqui no Japão, e o karaokê você entra numa salinha com o seu grupo de amigos, né? Fecha a salinha e tal, e fica lá cantando até estourar o seu limite de horas, né? Que você pode. E aí, óbvio, tem uma equipe que tem que ficar limpando, tal, não sei o que. Normalmente o karaokê serve comida, então às vezes tem até uma cozinha dentro do karaokê, pode ser um trabalho na cozinha, pode ser trabalho de atendimento, né, e tal, enfim. Tem muita coisa, tem muita oportunidade de trabalho dentro de karaokê. E aqui especificamente, a princípio, pelo que eu vejo aqui, eles estão procurando staff para trabalhar de madrugada. Que tem aquele adicionalzinho maneiro, né, da madrugada. Então, ó, 22 às 5 horas da manhã. Você pega um trabalho desse aqui, se você trabalhar 3 dias por semana, você já consegue tirar um dinheirinho legal. E eles pagam o transporte, e é lá em Shinjuku, né? Que era? Em Shinjuku. Então, assim, é bacana, cara. Essa é uma oportunidade legal. E normalmente karaokê é aquele negócio, você vai mandar e eles vão dizer de acordo com o seu nível de japonês. Mas, normalmente, tem muita vaga pra quem não fala japonês tão bem não, tá? Porque... se for uma vaga de limpeza ou uma vaga dentro da cozinha, provavelmente você não precisa ter um domínio tão grande da língua, não. Então, é interessante aqui uma vaga dessa. Vamos ver outra vaga aqui, pra gente falar mais um pouquinho. Aqui, ó, que parece ser um café, um coffee shop. Olha só, o salário aqui é um pouquinho mais baixo, né? Você pode ver, mas provavelmente não é madrugada, né? Então, aqui tá pagando salário mínimo. E aqui provavelmente vai ser um trabalho de cozinha, né? Aí aqui ele fala mais ou menos, né? Os horários e tal que tem aqui, como é que funciona. E aí, trabalho de cozinha normalmente paga um pouquinho menos, mas muitas vezes não precisa também ter um japonês tão legal, porque se você vai ficar dentro da cozinha, né, especificamente, não vai atender, você não vai ter muito contato e tal, e como eles precisam de muita gente, mesmo se você não fala nada de japonês, às vezes na cozinha eles contratam, tá? Então assim, você pode entrar aqui, dar uma olhadinha, e aquele negócio, galera, tem que mandar um currículo aí em várias vagas, e eles vão te chamar, e aí você tem que deixar o cara lá falar pra você se o seu nível de japonês é suficiente ou não pra você trabalhar naquele lugar, tá? Não precisa ficar com medo antes de mandar o currículo não, porque senão você não vai achar nada. Bom, então eu acho que pro Tal Work foi isso, é um site muito legal, ele é um pouquinho mais fácil de mexer também, ó, fica tudo em japonês aqui, mas como aquele negócio, né, galera, vamos traduzindo aqui e vamos procurando. Ó, por exemplo, aqui eu tava nessa área de Suginami, mas eu posso escolher outra área, entendeu? Pra ampliar minhas opções, ó. Vou pegar aqui, por exemplo, linha principal, Chuo. A Chuo Line é uma das principais linhas aqui de trem de Tóquio. Ó, estação de Tóquio e tal, não sei o que. Vou colocar a estação de Nakano, que é mais pertinho de onde eu moro. Vamos ver o que aparece, entendeu? Você vai fazendo, vai filtrando, vai mudando um pouquinho a localização. Quando você estiver aqui, você vai ter uma noção melhor, né? Do que fica perto, o que fica longe de você. E aí você vai filtrando e vai procurando novas oportunidades, né? Não é porque você não achou numa região específica que não vai ter em outra. Então é sempre legal você ir mexendo aí, ó. Até achei aqui uma vaga aqui pra equipe de venda de loja de brinquedos. Às vezes em loja assim, ó, estação de Nakano, às vezes em loja assim eles precisam de gente que fala inglês, porque atende muito gringo, né? Muito turista. Então é uma oportunidade legal aí também pra quem de repente fala inglês, ficar de olho nessas vagas aqui de vendas, tá? Mas enfim, é isso aqui pro Town Work. Vou indicar o próximo site aí e a gente
Vamos ver o que a gente consegue lá. Bom, galera, eu tô no outro site aqui que chama Baitoru. Tá, esse site aqui eu acho que é dos mais hardcores, assim, aqui, dos 3 que eu mostrei. Ele aqui é parada design japonês na veia aqui. Ele é bem confuso, mas vamos lá, ó. A gente pode dar uma traduzida aqui pra ficar mais fácil pra todo mundo. Então vamos lá, ó. Aqui ele de novo pediu pra mim selecionar uma área, né? Então, ó, eu vou vir aqui Kanto e aí eu vou clicar aqui em Tóquio, que é onde eu moro, certo? Então vamos lá. Aí aqui ele vai me linkar um monte de coisa, é um pouco intimidador, ó, tá vendo, ó? Site japonês é isso aí, galera, ó. Um monte de coisa entrando na frente e tal, bagunçando umas fotinhas aqui pequena. Mas vamos lá, vou traduzir pro japonês. Aí aqui, ó, o que acontece? Toca gigante, né? Então ele pede pra você especificar melhor onde você quer trabalhar. Então eu vou colocar aqui, ó, distrito de Shinjuku, que é onde provavelmente tem mais vagas, né? E eu posso adicionar outros também, né? Então vamos colocar aqui distrito de Nakano, mais ou menos perto onde eu moro. Vou colocar aqui Meguro também, que também não fica tão longe. E Sumida, também é mais ou menos... Não, Sumida fica longe, vou tirar. Sumida é porque eu morei já em Sumida. Então vamos lá. Ó, aparecendo aqui, eu cliquei para pesquisar. Ele até me deu umas outras opções aqui logo aqui em cima. É interessante a gente mexer, ó. Então, ó, aqui ele coloca também, ó, tipo de emprego. Vou colocar aqui para filtrar um trabalho de meio período. Que aí ele vai me trazer mais oferta de arubaito, tá bom? Então vamos ver aqui. Ó, de novo, a tradução fica bizarra, né, galera? Então, se vocês querem saber melhor sobre cada vaga, é bom clicar e ver o que estão falando, né? O que precisa e tal. Esse aqui é trabalho, ó, segurança de eventos, tá? Dá pra trabalhar como segurança de evento aqui no Japão. Eu nunca trabalhei, mas tem amigos meus que já fizeram. E normalmente é um trabalho que não exige falar muito japonês não, sabe? Mas assim, fica aí a critério de cada um. Eu não sei também como é que é. Tem muita empresa de segurança que só contrata quem é visto permanente, tá? Então, teria que ir na tentativa e erro aí, mandando currículo até uma aceitar você. Vou tentar achar um aqui que eu acho que parece interessante pra quem tá chegando agora, por exemplo. Ó, vamos lá, galera. Achei um aqui que parece interessante. Ignora essas traduções aqui bizarras, tá? Guarda-costas, né? É só coisa da tradução bizarra aqui. Mas aqui tem a descrição da vaga, ó. Pessoal de cozinha, pessoal de salão, serviço, área de lavagem e lavagem de louça. Então, ó, por exemplo, você que tá chegando agora e de repente não fala japonês, pode tentar uma vaga aqui, ó, como área de lavagem de louça, que é uma coisa que talvez não dependa tanto de você falar japonês. Óbvio que quem já trabalhou em cozinha aí, principalmente em trabalho temporário, sabe que muitas vezes a gente faz mais de uma função, né? Mas, enfim... Quando tá escrito isso aqui, né, lavagem e tal, talvez pode ser mais convidativo aí pra quem tá começando agora ou quem não tem muito japonês. Aí aqui tem, ó, tem um aumento a partir das 22 horas, o salário por hora tá pagando legal, 1.400 ienes, e o salário noturno 1.750, não sei se é 24 horas, pode ser que seja, tem muito restaurante 24 horas, pode ser também que feche, sei lá, meia-noite e tal, então das 10 à meia-noite você tem um aumento aí, tá? Bom, aqui ele fala mais ou menos a localização. Eu confesso que eu não sei onde é que fica especificamente aqui essa estação, mas tá mais ou menos, ó, tá em Shinjuku, né? Então, tá por ali no centro. Não deve ser tão impossível de chegar, não deve ser tão tenso, não. E eles falaram aqui, se não me engano, que paga transporte, né? Exato, ele falou que a despesa de transporte totalmente pagas, tá? Fica só atento com isso, porque totalmente pagas, mas às vezes, dependendo de onde você morar e quanto você vai gastar, eles não pagam, tá? Muitas vezes os arubaitos eles pagam até 1.000 ienes de transporte, o que é um valor ok, tá? Dá pra você trabalhar relativamente longe do trabalho. Se você gasta 1.000 ienes pra ir e voltar do trabalho, você trabalha longe. Então 1.000 ienes, que é o máximo, né, que normalmente as empresas pagam, é um valor bacana. Então é isso, galera, ó, mostrei mais um site aqui pra vocês. Basicamente o segredo é isso, galera. Vai mudando as regiões e tal, e vai vendo o que você acha que se encaixa. Pra quem tá começando, muitas vezes restaurante é uma boa. E agora eu vou voltar aqui 100%. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o que eu recomendo como primeiro emprego, as dificuldades e tudo mais. Então, continue aí no vídeo, tá, galera? Pra você acompanhar as próximas dicas que também vão ser importantes, tá bom? Bom, galera, então aí falei um pouquinho aí sobre os sites, né? Como é que funciona. É o principal jeito de achar trabalho aqui no Japão. Mas existem outras formas, tá? Então, nesse finalzinho de vídeo aqui, eu queria só falar, pra não ficar gigantesco o vídeo, algumas outras ideias que eu tenho pra como você pode conseguir um arubaito e algumas dicas, né? Então, assim, pra quem tá chegando, não se intimide achando que determinada vaga não vai te chamar porque você não sabe falar japonês, tá? Manda o currículo e se você não puder trabalhar, a empresa vai falar.
Mas é importante, galera, que você venha para cá preparado, sabendo falar pelo menos um pouquinho, porque muitas vezes quando você aplica para uma vaga, por exemplo, naqueles sites que eu mostrei, a empresa vai te ligar para falar, né? Então eles vão te ligar para perguntar que dia você pode fazer entrevista. Às vezes eles já perguntam pelo telefone o dia que você pode trabalhar e tal. Então assim, é um pouco ruim, né? Para quem tá chegando já ter que atender telefone assim. Eu sei que é complicado, ainda que você tá estudando, é complicado, mas é a forma que eles encontram de entrar em contato com você aqui no Japão. Então, é importante que você venha, se dedique um pouquinho antes de vir no japonês, cara, porque se você chegar zerado aqui, vai ser mais difícil de você conseguir arrumar o base, tá? Então, assim, não vai ser fácil. Então, é importante que você treine sim o japonês antes de vir para cá e ter que fazer arubaito, porque você vai encontrar dificuldades se você não falar absolutamente nada. Outro método também que é muito comum aqui no Japão é indicação. Então, um amigo seu entrou num trabalho, fala para ele que você quer entrar também. Muitas vezes o cara chegando no chefe dele falando, ó, tem um cara que tá querendo entrar aqui no trabalho e tal, o chefe vai te chamar pra fazer uma entrevista e tal. Então, assim, muitos dos trabalhos que eu entrei aqui no Japão foi porque algum amigo meu tava lá, e aí eu pedi pra indicarem e eu consegui entrar. Então também é um método muito útil, tá? Pra conseguir trabalho através de indicação de amigos. Eu acho que na verdade a maioria dos trabalhos que eu fiz aqui no Japão foi indicado. Teve um trabalho só que eu entrei pelo YOLO, mas o restante eu fui por indicação, tá? Além de tudo isso que eu falei, a última dica que eu dou é que assim, se você estiver vindo pra cá pra estudar numa escola de idiomas, muitas vezes essa escola te dá um suporte pra você conseguir arubaito, mas assim, o foco da escola não é te botar num trabalho, tá? A foco, teoricamente, você tá vindo aqui pra estudar, né? Então, tipo assim, na imigração lá, quando você manda os documentos, você manda uns documentos, tipo assim, quase que falando que você não precisa de dinheiro aqui no Japão, que você vai receber tudo dos pais. Você tem que meio que dar esse migué na hora da documentação lá. Então, a escola não vai ter tanto foco em arranjar trabalho pra você, tá? Então, o que as escolas oferecem é que tem algumas vagas lá, que às vezes tá aí na cidade, ali em volta da escola, tá? Alguma coisa, eles colocam algumas vaguinhas lá pra você e tal. Mas você tem que fazer a correria por conta própria, senão, se você ficar esperando a escola arrumar trabalho pra você, você não vai achar trabalho, tá? Então venha pro Japão com essa mentalidade, galera, tá bom? Venha pra cá, saiba que tem sim muita vaga de arubaito, mas você tem que mandar muito currículo, às vezes eles não chamam de primeira, vai demorar, às vezes demora um pouco pra você arrumar trabalho, tá? Então também, se possível, venha com uma graninha reserva pra ficar aí pelo menos, eu não vou dar prazo, porque senão vai ficar zoado, né? E aí o pessoal vai ficar maluco, mas enfim, venha com uma graninha reserva, tá? Porque pode ser que você demore pra arrumar trabalho. Tem gente que arruma rápido e tem gente que demora 2 meses ou até 3 meses pra arrumar trabalho, cara. É imprevisível fazer o quê? Vai depender muito do seu nível de japonês, ou as vagas que você procurou, se chamaram ou não, enfim, é muito imprevisível isso, não tem como você saber. Então capriche no japonês, né? Tenta vir aí sabendo um pouquinho e um pouquinho básico de conversação. Não precisa vir aqui já manjando muito não, mas um pouquinho é importante saber. E tem que mandar currículo, tem que entrar nos sites lá que eu falei e vai mandando, e tem outros sites também. Quando chegar aqui você vai procurando informações e tal e vai correndo atrás que eventualmente, galera, você consegue um arubaito, tá? Eu tenho bastante contato com o pessoal que chegou aqui na turma de abril de 2024 e eles sofreram um pouquinho para arrumar trabalho, tá? Mas assim, agora praticamente tá todo mundo empregado. Tudo bem que já fazem 6 meses que eles estão aqui, mas assim, mesmo eu acho que quem teve muita dificuldade hoje em dia já conseguiu arrumar alguma coisa, tá? Então não entre em desespero, eventualmente você consegue arrumar um trabalho, só que saiba que pode ser que você não arrume nas suas 2 primeiras semanas de estadia aqui no Japão, tá bom? Bom, e para finalizar o vídeo, galera, só citando o meu exemplo, eu quando vim aqui pro Japão, eu tinha dinheiro reserva para ficar mais ou menos uns 2 meses sem trabalhar, tá? Só que no fim eu consegui arrumar emprego rápido e meu japonês não era tão bom, tá? Era bem meia boca, falava muito pouco. Só que um amigo arrumou um trabalho e aí ele me indicou e aí eu consegui arrumar emprego rápido. Acho que em menos de um mês eu tava empregado, tá? Mas assim, eu tinha vindo precavido para sobreviver até 2 meses sem trabalho, porque eu achava que ia ser muito difícil conseguir trabalho quando eu vim aqui pro Japão. Eu falei, meu, eu não falo japonês, eu vou chegar no Japão e eu já vou ter trabalho assim logo de cara. Então, como eu tava com medo, eu já vim com pelo menos 2 meses de dinheiro reserva, tá? Então, eu recomendo que você pense nisso, tá? Venha pensando que pode dar algumas coisas erradas, tá? Não venha contando que você vai ter tudo rápido e de mão beijada assim que você chega no Japão, tá bom? Você tá indo pra um outro país, outra realidade, outra cultura, então é complicado. Às vezes você realmente não... É difícil você chegar e bate pronto arrumar um trabalho, tá bom? Então, venha preparado para você não ter problemas depois, beleza, galera? Então, acho que para esse vídeo é isso. Eu falei principalmente do site e depois, no fim, dei uns recadinhos finais aqui. Espero que vocês tenham curtido. Quem gostou, se inscreve no canal, né? Dá um like, compartilha com a rapaziada que tá vindo aqui pro Japão também. E comenta aí, né? Que eu gosto de ler o comentário de todo mundo. Quase sempre tô respondendo, beleza? Então, para esse vídeo é isso, galera. Muito obrigado por quem ficou aqui até agora. Valeu, falou!